Olá, cinéfilos e cinéfilas, muito bem-vindos à nova temporada do Eu Leio Créditos. Vamos falar de coisa boa? Era uma vez em Hollywood. Eu quero que você pegue na minha mão e venha comigo nessa análise, porque se você não gostou de Era uma vez em Hollywood, eu aposto contigo que você vai terminar esse vídeo pelo menos gostando um pouquinho. Eu vou mudar a sua opinião. O importante aqui é saber o seguinte, do que se trata Era uma vez em Hollywood, porque eu acho ele brilhante, tá? Essa coisa de reescrever a história, não é isso que faz de Era uma vez em Hollywood um uau, não é porque ele pegou a história e mudou, é como ele faz. Para entender Era uma vez em Hollywood, a gente tem que entender o seguinte, é um filme sobre ascensão e decadência. A gente tem isso em todas as esferas no filme. A indústria cinematográfica está passando naquele período ali, naquele contexto histórico, por uma transformação. É considerado o fim da chamada Era de Ouro de Hollywood. Existe um ar de decadência e isso é mostrado em alguns momentos do filme, né? Quando o Cliff Booth, o Brad Pitt, o dublê, a gente acompanha ele na viagem até a casa dele, ele na verdade vive num trailer, a gente vê um drive-in já decadente, a câmera desce e a gente vê que o cara mora num trailer atrás de um drive-in decadente. Há também a decadência do próprio movimento hippie ali, que começa a decair com o episódio do assassinato da Sharon Tate ali, a guerra do Vietnã, aquela coisa toda. E, por fim, você tem a decadência dos próprios protagonistas na história. A ascensão está ali na figura da Sharon Tate. Isso fica claro quando ela vai ao cinema se assistir. A bilheteira não a reconhece. That's me. Mas lá dentro as pessoas se divertem com a atuação da Sharon Tate na tela. Ela está saboreando o início de uma carreira. E o interessante é que ele vai pegar uma figura histórica, uma atriz que de fato existiu, o namorado, o marido dela, o Roman Polanski, idem, e vai usar isso como pano de fundo para contar a história de dois personagens fictícios que esses sim são os protagonistas, interpretados por DiCaprio e por Brad Pitt. Um é um dublê que já não faz trabalhos porque virou persona não grata, ele tem uma história de que ele teria matado a própria mulher e há rumores ali na indústria, então ele perdeu muitas propostas de trabalho por causa disso. Ele vive fazendo bicos, tipo um faz tudo do ator, o Rick Dalton, interpretado pelo DiCaprio, que também por sua vez é um cara que já teve seus dias de glória, fazia a série de western que depois acabou, foi cancelada. A verdade é que ele quer mudar, ele quer sair daqueles papéis, o western está em decadência, ele quer ser desafiado a outros papéis, mas os produtores dão a ele a mesma coisa, só que então ele quer mudar de vida, de carreira, dar uma guinada. Os heróis da história são esses caras, esses dois caras, de quem ninguém mais se lembra ou estão à beira do esquecimento. São eles que vão mudar o rumo da história. E é interessante que eles moram na casa ao lado, eles são vizinhos da Sharon Tate, passam o filme inteiro ali que eles não se cruzam em nenhum momento, eles não se falam, eles não se cruzam. É interessante como os personagens são apresentados de forma humanizada, ele humaniza o cara que era a grande estrela, Rick Dalton. Ele é apresentado com crise existencial. Você tem a jovem e bela atriz que ronca quando dorme e tem o pé sujo, quebra os padrões daquela deusa, da coisa idealizada. Tem coisas muito incríveis para se falar aqui. Parecem que são pequenos curtas dentro de um filme maior. Primeiro a gente vê a saga lá, a história do ator no seu dilema pessoal, né? Isso fica muito claro na cena em que ele entra no trailer lá revoltado, ele se cobra, ele chuta tudo, ele quer melhorar. A gente vê depois o dublê pega o carro dele, vai para casa dele e a gente acompanha um dia na vida do dublê. E aí ele vai visitar o rancho. Esse é um outro momento bem interessante, porque ali o filme flerta com suspense, com o terror. Então você tem também diversos gêneros dentro do mesmo filme. Na história do Brad Pitt, a coisa migra para um suspense ali na hora em que ele está no rancho
que era era locação dos filmes de western. Olha aí, mais um aspecto que aponta a decadência da indústria, né? E lá dentro da casa mora um ex-ator famoso, o cara que trabalhou com ele e que hoje vive lá num quarto empoeirado. De novo, a decadência dos grandes astros ali marcada. Uma hora é cômico, outra hora pinta um suspense, outra hora é uma coisa mais romanceada, quando ela vai se ver ali no cinema. E no final tem até uma coisa meio de documentário. Isso é interessante, quando ele vai narrando, hora a hora, aquele dia na vida de Sharon Tate. A apresentação dos personagens, que é um pouco mais monótona, parece proposital justamente para que haja esse alto contraste com o ato final, a cena final da violência máxima. No dia em que seria o dia da morte da Sharon Tate, do assassinato dela, é uma espécie de renascimento da carreira de Rick Dalton. O Rick Dalton aparece, na verdade, para desviar o foco, né? Ele chega na frente do carro dos caras e tem aquela discussão com os caras no carro. E os caras que tinham chegado lá para ir na casa da Sharon Tate, eles desviam o foco. Não, peraí, vamos dar um corretivo nesse cara antes. Só que quando eles entram, quem está lá? O Cliff Booth, o dublê. Pela primeira vez no filme, a gente vê o dublê trabalhando como dublê e sendo dublê na vida real. Ele está ali quando os psicopatas entram na casa para acertar as contas, para matar o Rick Dalton. E o dublê acaba com todo mundo. Eu, particularmente, achei engraçadíssimo. É absurdo, de tão absurdo, você dá risada, o cinema vem abaixo. E ao mesmo tempo você fica assim, meu Deus, mas é muita violência, como é que eu tô rindo disso? O cara tá quebrando a cabeça da mulher no mármore. É sensacional. Desculpa, o cara chapado arrebentando a cara de todo mundo. Não é à toa que ele alimenta bem a cachorra, né? Ao longo do filme inteiro mostra ele lá, virando a comida no pote da cachorra. Porque ele vai precisar da cachorrinha no final. E ali sim, ali você tem, uau, finalmente o Tarantino, a violência, o sangue, a porradaria. Parece que ele estava construindo tudo aquilo para aquele grande finale. Ali as marcas de Tarantino estão lá, a violência e o humor. Depois do episódio, ele vai até o portão e de alguma forma ele entra na casa da Sharon Tate. E finalmente ele tem contato com a Sharon Tate, conhece ela e conhecendo o Roman Polanski, ele renasce como ator. Então você tem duas figuras, dois personagens fictícios e ali é a história deles que importa. Eles têm uma redenção, eles têm um final redentor. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. É interessante notar como ele faz a passagem de uma história para outra, né? De uma apresentação de um personagem para o outro. É sempre através dos carros. Repararam como as cenas dentro dos carros são longuíssimas. Então o Cliff Booth deixa o ator ali no set, pega o carro dele e vai para casa dele, para o trailer em que ele vive. E a gente vai acompanhando a viagem de carro do cara por sei lá quantos minutos, né? É a passagem para a história do dublê. Depois, a atriz, a Sharon Tate, pega o carro e a gente vai com ela no carro por um tempão também. E as músicas que tocam nas rádios, tudo acrescenta significado à história. E essas viagens longas de carro é como se fosse uma passagem, uma transição de uma apresentação de personagem para outro personagem, construindo essa ideia de paralelos, de linhas paralelas que no final vão se interceptar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da análise um pouquinho. Quem não gostou do filme, quem viu, achou chato, achou longo, que tenha mudado um pouquinho de opinião. É uma obra-prima, é roteiro muito bom, direção, atuação. Quando você tem essas três coisas muito bem feitas, não tem como. É indicação, é fato. Eu acredito que Era Uma Vez em Hollywood vai chegar muito forte na briga
e talvez leve melhor filme no Oscar, inclusive. Eu acho que é um dos grandes concorrentes esse ano. É Quentin Tarantino, assim, em plena forma. Em plena forma. Você tem humor, você tem violência e tem um filme até mais autorreferenciado, né? Uma coisa que volta para a própria obra do diretor, para a indústria, seus tipos. Espero que vocês tenham gostado. A temporada está só começando. Se você é novo aqui, se inscreva, ative as notificações para você saber quando tem vídeos quentinhos, fresquinhos, saindo do forno. Tchau, cinéfilos! Até a próxima!